Bem-vindos ao podcast Conexão Inteira, um podcast democrático e holístico de duas mães curiosas que encaram o desafio da maternidade com muita seriedade e humor. Eu sou a Amanda. E eu sou a Bianca. E hoje é nosso podcast de apresentação, onde a gente gostaria de falar um pouquinho sobre quem somos nós e qual o objetivo do nosso podcast. Então, vou começar aqui, tá bom, Bia? Eu sou a Amanda Contieri, eu tenho 34 anos, eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses e eu sou educadora parental e consultora em criação consciente pelo Instituto de Apoio e pela Associação de Disciplina Positiva. E o meu Instagram é o Conexão com Amor. Eu sou a Bianca, eu tenho 29 anos, eu sou formada em engenharia ambiental. Depois eu me certifiquei em educadora parental pela Disciplina Positiva e pelo Instituto de Apoio. Aí depois eu fiz a certificação para ser consultora materna, também pelo Instituto de Apoio. E eu tenho um filhinho, que é o Guilherme, ele tem 4 anos. E o meu Instagram se chama mãe_inteira, que eu não sei se vocês perceberam, mas Conexão Inteira é a junção dos nossos nomes. Então a gente juntou a conexão com amor e a mãe inteira e criamos o nosso podcast Conexão Inteira. Bia, você quer contar um pouquinho sobre o objetivo desse nosso podcast? Quais os temas que a gente vai trazer? Bem, o nosso objetivo é trazer ferramentas e dicas do que deu certo, do que não deu com o nosso maternar. Falar também um pouquinho sobre como foi o nosso caminho, o nosso processo até aqui, no sentido de tanto de maternidade, dos nossos estudos, mas também do autoconhecimento. Algumas terapias alternativas que a gente fez e que deu super certo e fez total diferença, assim, pra gente chegar onde a gente tá. É isso aí. Então, vindo desses assuntos que a Bia acabou de contar que a gente vai trazer aqui para o podcast, vou contar um pouquinho para vocês como que a gente se conheceu, né? Então, eu e a Bia, a gente fez a certificação em consultora em criação consciente do Instituto de Apoio. E a gente se conheceu e a gente viu que além dessa profissão que a gente estava iniciando como educadora parental, a gente também gostava muito de terapias holísticas e a gente era muito curiosa desses assuntos de desenvolvimento pessoal, né? Tudo que estava relacionado à evolução, aos mistérios do que a gente está fazendo aqui, por que a gente age dessa forma. Então, tudo que se relacionava a isso, a gente tem muita curiosidade. E a gente conversando, a gente viu que a gente já tinha procurado muita coisa, mas que a gente ainda queria procurar muitas outras coisas que existem por aí. E aí a gente, né, encontrou esse ponto em comum, exatamente, esse ponto em comum entre nós, e a gente falou assim, poxa vida, seria muito legal a gente fazer um podcast onde a gente não falasse só de maternidade, mas onde a gente pudesse trazer tudo isso, porque no fim das contas, tá tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, faz parte tudo da mesma coisa. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso maternar com mais consciência, né, com um olhar mais por que meu filho está fazendo dessa forma, a gente começa também a olhar por que nós estamos reagindo dessa forma. E aí a gente viu que fazia muito sentido a gente trazer também esses conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais que se diga desse assunto, melhoria né? Contínua. Contínua. É um processo sem fim, né? Sim, e eu comecei, assim, na verdade, a ter mais esse gosto do autoconhecimento depois que eu tive filho. Antes disso, sei lá, em que mundo eu vivia? Eu vivia no Matrix, não sei. Só que aí eu vi essa necessidade, porque daí, estudando, eu aprendi que do 0 aos 7 anos, a criança, ela absorve muitas coisas, né? Muitas crenças. Isso se concretiza, isso faz com que ela tenha atitudes nocivas no futuro. Então, esse meu olhar... Das crenças, assim, né? Então, tendo esse olhar maior das crenças, eu descobri que eu tenho um monte, que eu preciso melhorar pra caramba. É isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente veio parar nesse mundo da maternidade, da consultoria materna, que é com que a gente trabalha hoje. Vou começar falando aqui um pouquinho, Bia. Então, eu sou publicitária de formação, mais de 10 anos trabalhando em agência de publicidade aqui na cidade de Sorocaba.
E aí a mesma coisa da Bia, né? Meu filho, na verdade eu engravidei e aí meu mundo já mudou. A minha visão de mundo já começou a mudar. E aí quando eu voltei da licença maternidade, isso foi ficando cada vez mais forte. Eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à maternidade. Pensei em ser doula, pensei em ser consultora de amamentação, porque para mim foi uma rede de apoio muito forte que eu tive na gestação e que fez muita diferença na minha gestação e no meu puerpério. Então eu fiquei buscando o que eu queria. Eu só sabia que eu queria fazer outra coisa que não era mais trabalhar com publicidade. E aí eu já estudava bastante da criação com apego, já praticava aqui em casa a criação com apego. E foi aí que eu descobri a criação consciente, fiz um curso da Viviane, do Instituto de Apoio, um curso de criação consciente para pais. E a partir desse curso eu falei, poxa, encontrei, achei o que eu queria fazer, é isso que eu quero. Eu acho que é uma informação muito preciosa para ficar só aqui, não, vamos, né, disseminar essa informação. E aí eu fiz a certificação do Instituto de Apoio como consultora em criação consciente e depois fiz mais uma certificação como educadora parental em disciplina positiva pela Associação Disciplina Positiva do Brasil. E aí foi mais ou menos essa trajetória que eu percorri. E aí, junto com tudo isso, eu também fui fazendo algumas terapias, mentorias, coisas mais holísticas, né? Algumas coisas alternativas, assim, porque eu vi que eu precisava cuidar primeiro de mim, eu precisava me olhar primeiro, antes de eu pensar em levar isso para outras pessoas. Não tinha a menor possibilidade de, naquele momento, eu pegar a informação teórica e ir. Não tinha a menor condição. Eu precisava parar, eu precisava olhar para mim, eu precisava me compreender, eu precisava começar digerir, essa mudança interna, digerir, porque foi muita coisa, né? Mas eu precisava olhar para tudo isso, digerir tudo isso, para depois eu conseguir formatar para levar isso para outras mulheres, para outras famílias, né? Então foi um trabalho interno bem grande que eu fiz antes de começar a trabalhar com famílias, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E se a gente não olha primeiro pra gente, fica muito difícil a gente olhar para o outro. Então, contando um pouquinho aí da minha história, é mais ou menos isso que aconteceu. E aí, tudo isso graças ao nascimento do Vitor, porque eu também, igual a Bia, acho que antes estava vivendo num mundo paralelo. Eu falo que eu acho que eu vivia no automático, porque eu não tinha consciência nenhuma do que estava fazendo, para onde estava indo. Só estava vivendo ali, ó, loucamente. Sim. E quando você para olhar para tudo isso, você, no primeiro momento, você leva um susto, né? Sim, e aí eu sempre comento com a minha mentora que parece que você tira uma venda dos olhos. E aí depois que você tira essa venda, não dá mais para desver. E a gente não para mais de estudar também, né? Nunca mais. É uma coisa sem fim. Vários livros, assim, na minha lista para ler. Eu falei hoje para uma cliente, eu estou estudando mais do que eu estudei no vestibular para passar. Tipo, bem mais. Muito mais, muito Porque mais. sempre tem algum livro que indicam que é interessante, sempre tem alguma ferramenta nova que você pode aprender e aplicar. E é muito gostoso isso, né? É demais. E é um processo contínuo, porque, imagina, para mim, são 34 anos, né? No caso, 32 anos, vivendo, sei lá, numa inércia, assim, né? Num automático. Né? É total. E aí você sair disso é muito difícil, né? Precisa estudar mesmo, tipo, não é fácil. Então, eu falo que é um processinho que eu comecei, mas que eu vou ter que levar pro resto da vida. Eu tô só no comecinho dele, assim. Então, é uma coisa que vai levar pro resto da vida, não tem como ser diferente. É verdade. E eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente, Bia, como foi sua trajetória até aqui. A minha foi bem parecida com a sua, assim, eu era muito workaholic, eu trabalhava numa empresa de engenharia que eu viajava, então eu tinha que viajar, e eu sei que se eu quisesse continuar lá, eu ia ter que viajar bem mais do que eu já estava viajando, e de ficar uma semana fora. E aí,
quando eu engravidei, eu achei que eu ia ficar esses 4 meses de licença maternidade, ia ser minhas férias, sabe? 4 meses coçando. KKK, né? Porque... KKK. Coloca na legenda, KKK. Uhum. E aí eu falei, eu vou pegar só mais um mês de férias, né? Então eu fiquei 5 meses de licença, né? E depois eu volto a trabalhar, normal, coloco ele numa creche, ele fica com a minha mãe e tal. E aí eu vi que o bicho, o buraco é mais embaixo. Eu vi que não tava dando conta. Quando tava chegando próximo, assim, da minha licença maternidade de acabar, eu ficava angustiada já. Eu falei, ai, mas ele é tão pequenininho. Então, acho que toda mãe passa por isso, né? Uhum. E aí foi que, quando eu voltei a trabalhar, eu logo fui demitida. Então, foi meio que um alívio, assim, né? Eu tive esse privilégio de ficar em casa. E aí eu decidi pegar um ano sabático, assim, só pra cuidar dele. E foi muito punk, foi muito pauleira. Foi, assim, eu cheguei num nível de estresse que eu nunca tinha chego, assim, na minha vida. E aí eu falei, não, é alguma coisa em mim, porque não é possível que um bebê possa causar isso tudo, é alguma coisa em mim. E aí foi esse um despertar, assim, que eu tinha que realmente mergulhar nos estudos, mergulhar num autoconhecimento e ver o que aquele bebê reflete. Aí eu descobri a fusão emocional, que aí tudo fez sentido na minha vida, enfim. Olha, gente, esse podcast vai estar cheio de assunto bom. Uhum. Assunto materno é o que não falta aqui, porque, olha, a gente tem temas, a gente tem várias pautas, assim, já pré-definidas, né? A gente tem vários convidados que a gente pretende trazer aqui, convidados especialistas, em vários assuntos, tanto da maternidade quanto holístico também, que eu acho que isso é o que abrange a mulher, né? A mulher que virou mãe. Não é só você estudar sobre maternidade, você tem que estudar um todo. Sobre a vida. E aí é legal também da gente falar que a gente vai falar muito do universo feminino, sim, mas a gente também quer falar sobre a paternidade e sobre esse universo masculino. A gente quer trazer, que a gente sabe que hoje tem muitos caras que estão trazendo isso à tona e que precisa, é um movimento muito importante. Porque já faz algum tempo que as mulheres já começaram esse movimento de se reunir, de trocar experiências, de criar grupos, redes de apoio. E os homens foram ficando para trás nisso, né? E agora eu vejo que tem um movimento muito grande e isso é muito legal de Eles trazer. Começaram a se juntar, né? Sim, porque, isso é muito importante. O cara que curte a paternidade, de fato, curte saber um pouco mais sobre a educação do filho, ele chega numa roda dos amigos dele, os caras estão falando de mulher, estão falando de futebol, e o cara se sente um peixe fora d'água, né? Porque ele quer poder desabafar também, só que ele não tem pra quem desabafar, né? Porque os caras, enfim, né? Uma sociedade machista e tal. Então, eles estão começando a se juntar agora. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E a gente quer poder trazer aqui também convidados para falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa sociedade machista, como que eles lidam. E vai ser lindo esse podcast. Vai ser muito legal, tanto para os pais, né? Essa questão da paternidade, mas também a questão da masculinidade, né? Porque já está começando um movimento de desconstrução e eu acho isso incrível. Eu quero aqui, tá na primeira cadeira para assistir esse movimento dos homens, porque eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que essa desconstrução que eles vêm fazendo esse movimento de... Sabe aquelas crenças de tipo, homem não pode chorar, homem não pode ficar triste, homem tem que estar sempre forte, você é homem, né? Ou é o quê? É um saco de batata. Então, essa desconstrução deles, né, se verem como seres humanos que podem sentir sim, né? Que têm sentimentos, que têm emoções, e parar de guardar tudo isso, eu acho que é um ganho para uma sociedade gigante, assim. Para a sociedade atual e para as futuras gerações que vão vir com homens mais conscientes como seres humanos mesmo, né? E mais conectado com os seus filhos, né? Mais conectados com os filhos, com as esposas, né? Então, temas como comunicação não violenta, a gente quer trazer também, né, Bia? Comunicação não violenta. E comunicação não violenta, gente, deixa eu falar.
uma coisa que pirou meu cabeção foi que eu não tenho só a possibilidade de aplicar nisso com os meus filhos, mas também com o marido e com a mãe, com o pai, com todo mundo. Eu falei, uau! Sabe quando explode assim? Cara, que incrível isso, porque eu vejo, assim, exemplos, a gente estudando sobre comunicação não violenta, a gente vê exemplos de como você pode falar com o seu parceiro de uma maneira que ele não sinta vontade de responder com agressividade. Então isso é maravilhoso, porque você conecta a sua necessidade com o seu sentimento, com a necessidade dele, e vocês acabam se entendendo. Isso é lindo. E falando também sobre conexão, né, de pai e filho, assim, a gente vê, infelizmente, as empresas, elas não dão uma licença paternidade decente para o pai. Então ele não tem tempo de se conectar com a criança. Né? Então isso a gente tem muito que melhorar. E eu já vou falando assim que esse podcast a gente trata com muita leveza, muito humor, mas também muita puxada de orelha. Isso aí. Então, ó, se preparem, porque esse podcast aqui, ele vai trazer assuntos sérios, bastante humor e também bastante polêmica, né? Adoro. Bom, gente, hoje a gente queria mesmo fazer essa apresentação, ter esse primeiro contato com vocês entenderem um pouquinho quem é a Amanda e quem é a Bianca. E vocês podem acompanhar a gente também nas redes sociais, né? Isso. E aí você vai ficar sabendo o nosso dia a dia, as coisas que a gente posta nos stories. Eu sempre posto atividades que eu tô fazendo com o Gui, que eu adoro e que eu acho que vai agregar a vida de vocês. E aí a gente quer falar também que no próximo episódio a gente vai ter uma convidada ilustre aqui no nosso podcast. A nossa primeira convidada, e nada mais justo do que ser a nossa mentora que uniu a gente, a Viviane Ribeiro, do Instituto Te Apoio. E ela vai falar um pouquinho sobre o curso dela, essa criação consciente, o que é criação consciente, né? Quais são os desafios que ela encontra nesse trabalho dela. Bom, acho que é isso. Ela vai trazer um pouquinho pra gente sobre o conceito, né? Como que foi criada a criação consciente, como que surgiu a criação consciente, o termo criação consciente, né? O que engloba, né, na criação consciente. E aí a gente vai aproveitar e também vai contar um pouquinho das nossas experiências como educadoras parentais também. E vai ser uma troca bem bacana com a nossa mentora. A gente está muito feliz de começar as nossas entrevistas com a nossa mentora. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença de vocês. Esperem até o próximo episódio. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchau.